Carol, seja bem-vinda. Obrigada. Tempinho um pouquinho diferente hoje, né? Com certeza. Mais gostoso, vamos dizer? Gostoso. A gente precisa de uma chuvinha de vez em quando, né? Mesmo que seja para esfriar, nesse momento é importante um pouquinho de chuva. Nem fale, né? Pra ligar o para-brisa, né? O limpador. Limpador um pouquinho. O limpador tá meio engripado lá. Fazia tempo que não usava. Verdade. Carol, e o que você preparou para essa terça-feira? Eu não dei spoiler, né? Não, hoje você não deu spoiler, eu não sei o que aconteceu. O que vai acontecer, Então, na verdade? Na verdade, assim, o que eu pensei, né? A gente tá falando tanto do tal do Lázaro pra lá, Lázaro pra cá. E aí eu queria falar um pouquinho sobre psicopatologia, né? Porque, assim, as pessoas estão falando que o Lázaro é um serial killer. E ainda não tá muito claro isso, se ele é um serial killer ou um spree killer, que tem diferença entre os dois, né? O serial é o que tem um modus operandi. Então as pessoas estão associando a forma como ele age com rituais satânicos, coisas desse tipo, mas ainda não tem uma comprovação muito certa disso. E o spree é aquela pessoa que ela vai agir de maneira muito impulsiva, sem muito planejamento, muito mais pela agressividade, pela frustração, né? Que, na minha opinião, tem muito mais a ver com o padrão comportamental dele, na minha opinião. Mas eu tenho visto grandes nomes relacionando o padrão comportamental dele com o serial killer, né? A questão toda é que, independente de ser um ou outro, as pessoas que cometem esse tipo, né, de crime, elas sofrem do que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, né? Ou seja, são pessoas com o que a gente conhecia antigamente como psicopata, como a gente chamava de psicopatas, tá? Por que transtorno de personalidade antissocial? Então vamos entender primeiro o que é personalidade, acho que é importante, né? Isso, muito importante. Então, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de traços comportamentais, traços, características daquele indivíduo que são persistentes, que são resistentes, né? Então eles aparecem em diferentes contextos ao longo da vida toda, né? Que mais? E aí a gente tá falando de um transtorno de personalidade. Se eu tô falando de um transtorno de personalidade, eu tô falando de algo que prejudica, né? De uma característica minha que me prejudica no trabalho, me prejudica nos meus relacionamentos sociais, no meu relacionamento acadêmico. Então, eu tô falando de uma característica persistente que ao longo da vida vai me trazendo prejuízos. E aí a gente vem agora, transtorno de personalidade antissocial, né? Então, o transtorno de personalidade antissocial, ele só pode ser, né, detectado a partir de alguns critérios. Mas ele tem como característica básica uma pessoa que geralmente ela não tem muito remorso. Então, ela age sem remorso, ela não consegue se colocar no lugar do outro, ela não tem escrúpulos no sentido de manipular, de falsear a realidade para atingir um objetivo, né? Então são pessoas que manipulam, são pessoas que enganam, são pessoas que usam o outro e elas não se importam com isso, né? Elas se importam com o objetivo final delas. Ah, Carol, e elas percebem que elas são assim? Que elas têm um problema de personalidade? Não. Elas se acham espertalhonas, elas se acham pessoas que sabem o que querem, mas elas não percebem que elas têm um problema. Serão pessoas que vivem um mundo em que não concordam viver em uma sociedade em que tem que ter regras, né? Exatamente, elas têm uma dificuldade em se adequar às regras. Na verdade, elas não aceitam regras. Seguir regras e para elas isso não existe. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente observa esse padrão de comportamento antes da idade adulta, né? Então, a gente vê isso em criança, a gente vê isso em adolescente. Só que aí, no adolescente, a gente costuma chamar de transtorno de conduta. A gente não chama de transtorno de personalidade antissocial, porque a gente entende que a personalidade ela vai se formando ao longo do tempo. Exato. Né? Então eu tenho que esperar um pouquinho. Carol, só puxar um pouquinho pra perto. Isso. Desculpa. Aproveitando, Carol, nós temos os relatos, né? Que neste caso do Lázaro, ele faz a vítima refém, ele obriga as pessoas que estão em seu poder a ficarem nus, a fazer um certo ritual, vamos dizer, Sim. do que ele necessita. Isso
O que significa isso, na verdade? Então, eu entendo, Carolina, óbvio que eu não fiz uma análise dele, até porque ele nem foi preso, Ele né? nem deixa, né? Ele não deixa a gente fazer isso, né? Não ajuda. Ele não ajuda. Ajuda, Lázaro! Mas a gente tem a sensação de que, assim, é uma necessidade de exercitar o poder. Né? Ele está buscando o poder. Geralmente essas pessoas, elas não criam vínculo, elas não tiveram a possibilidade de criar um vínculo bom na infância, né? Óbvio que não é só isso, a gente não pode levar em consideração só uma questão ambiental, porque a gente sabe que o transtorno de personalidade antissocial, ele também está relacionado com um aspecto genético. Então, tem um polimorfismo para o gene da monoaminoxidase. A monoaminoxidase, ela é uma enzima. E essa enzima, ela degrada a dopamina, né? E a dopamina, ela dá uma sensação muito boa para o organismo, né? Quando a gente está apaixonado, a gente tem muita produção de dopamina. E imagina que essas pessoas que têm o polimorfismo, elas têm uma quantidade muito grande de degradação, né? De destruição da dopamina, né? E aí elas vão ter que buscar outras formas de satisfação, de prazer. E aí eu entendo que o prazer deles está em conseguir o que eles querem. Não é nem em judiar, em ver o outro sofrer, mas sim em conseguir chegar onde eles querem. Que doideira, né? Meu Deus. Podemos perceber, né, que na situação que está, acho que já estamos entrando no 14º ou 15º dia aí para 3 semanas polícia, já quase. Praticamente centenas de policiais atrás dele, e também podemos dizer que é uma esperteza, ou tudo isso gera esse, como podemos dizer, esse impulso dele conseguir fugir, de ele conseguir estar há tanto tempo assim sem a polícia localizá-lo? A gente tem que pensar assim, ó, eu vou usar uma palavra, ele é destemido, mas assim, não é um destemido bom, tá? Então assim, ele não mede consequências, ele vai agir, simplesmente. Então se para isso ele precisar, sei lá, ficar sem comer, se colocar numa situação muito precária, ele não tá nem aí, tá? Então, e assim, ele não mede risco. Preciso me meter na mata? Eu vou me meter. Ele não tem o que perder. Ontem eu estava vendo uma matéria a respeito e aos redores de Brasília ali que ele está agindo, né? Vários locais onde tem sítios, chácaras. Inclusive tem alguns lugares que ele continua invadindo para roubar comida, para poder se alimentar, e o pessoal não consegue achar o cara, meu. Mas é difícil, né? Porque assim, primeiro porque ele tem ele tem um conhecimento, né, de mata, de sobrevivência, que eu acredito que a polícia, de uma forma geral, não tem, né? A polícia está dando o melhor que pode, mas a gente entende que as características dele, somado ao conhecimento que ele tem, né? E também ao desconhecimento desse tipo de ação, né? A polícia não tem muito preparo para isso. Ela estuda, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. O Rambo do mal. E no mesmo lado que leva essa certa confiança para o Lázaro, os moradores ali daquela região acabam sofrendo psicologicamente, né, Carol? Muito, porque assim, a pessoa se sente completamente desprotegida, desamparada, né? Porque assim, o que eu posso fazer para me defender numa situação, ainda mais em lugares como chácaras, né, sítios, ermo, é afastado, a polícia demora para chegar. Inclusive, não sei se vocês viram que eles criaram um grupo de WhatsApp para fazer troca de informações, né? Por quê? Justamente para que, assim, eles tentem se proteger. Então, a própria comunidade está se organizando para tentar se proteger. Poder tentar fechar o cerco, né? Exatamente. Agora, me parece que até a Segurança Nacional, parece que tem alguns homens que estavam entrando aí para poder dar um apoio, né? Força Nacional, Polícia exato. Federal, várias forças tentando localizar esse homem. E eu acho interessante, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa na Força Nacional, a gente está pensando num pessoal que é mais especializado nessa questão de sobrevivência, em área de mata. Então, não adianta, gente. A gente domina certos aspectos. Não dá para dominar tudo, ter excelência em tudo. Exato.
E a gente tem que lembrar de novo, esse cara, ele não tá nem aí. Né? Ele não tá nem aí pro que ele está fazendo, ele não tá nem aí pra lei, ele não tá nem aí pra questão de autoridade. E ele já fugiu de uma penitenciária, depois ele já não voltou da saidinha. Agora, ele já vinha praticando alguns crimes antes dessa tortura toda aí, né? Não, né? É o que a Carol falou, ele foi preso uma Exatamente. vez, acabou... Agora, o que eu queria chegar é o seguinte, existem pessoas que com esse perfil, que fica adormecido durante um certo determinado tempo da vida e de repente o negócio se aflora, podemos dizer, ele começa a cometer alguns crimes relacionados? Olha, eu acho que é legal essa pergunta é interessante, porque assim, nem toda pessoa que tem que tenha uma psicopatia, né, que seja um psicopata, como a gente fala, ela vai ser vai ser uma criminosa, né? Então não vai ser uma pessoa criminosa. Nem todo mundo vai praticar esse ato. Quando a gente pensa assim, será que vai despertar do nada? Em alguns casos, tem a possibilidade de um desequilíbrio ampliar as ações, né? Mas a gente já observa, por exemplo, quando criança, às vezes a relação desse transtorno com animais, por exemplo, judiar de animais, fazer experiências com crianças menores, então judiar da criança menor, tentar se impor, levar vantagem. Então, não é algo que surge do nada, ele vem dando pequenas mostras, às vezes mostras até grandes, né? E muitas vezes a família tem esses traços de personalidade, né? E é difícil, então, inclusive, de tratar. A pessoa não se sente mal pelo que tem. Então, no caso da criança, seria o transtorno de conduta, é isso? O transtorno de conduta, né? A criança não se sente mal. O adulto que cuida dessa criança provavelmente tem características parecidas, né? Pode ter características parecidas. Quem é que vai olhar para essa criança e falar, vamos cuidar dela? Né? Interessante, né? Então podemos dizer assim, uma pessoa como o Lázaro, ele consegue controlar isso, vamos dizer, suponhamos que ele não seja preso. Ele consiga ir para um outro estado, consiga uma identidade falsa, ele consegue por um tempo passar como uma pessoa normal e depois volta a ter esses surtos, podemos dizer? Olha, ele por muito tempo ele fez isso, né? Então, assim, ele cometia um crime, passava 2 anos, 3 anos, e aí ele cometia outro, tal. Agora a gente percebe que ele tá numa crescente, né? Então, eu não sei dizer se ele tá nessa crescente, porque ele tá numa situação de desespero, né? Porque, assim, tá sendo perseguido e tal. Mas mesmo antes da perseguição, a gente viu que os crimes começaram a ficar mais próximos uns dos outros. Né? Isso já indica para a gente uma dificuldade de controle, né? Então ele já começa a mostrar uma falta de planejamento, uma atitude mais impulsiva e muito mais relacionada com uma defesa de si mesmo do que com agora com a busca da satisfação que a gente fala, né? Nosso ouvinte, uma caixeira, ele perguntou se chama surto psicótico mesmo. Não, o surto psicótico é quando a pessoa rompe com a realidade, tá? Então, a psicose, ela geralmente é quando a pessoa não distingue o que é real do que é irreal, tá? O que essa pessoa que tem o transtorno antissocial ou uma psicopatia, ela ela tem completa noção da realidade. Pelo contrário, ela tem uma noção muito boa da realidade. Tem uma coisa que as pessoas entendem que é assim, o psicopata, ele é muito inteligente. Nem sempre, tá? Alguns estudos mostram que alguns psicopatas são muito inteligentes, que eles têm uma boa capacidade de leitura do ambiente, mas a gente também tem psicopatas com uma capacidade cognitiva mais limitada, tá? Então não é sinônimo uma coisa da outra. E pra gente finalizar então, Carol, o Luiz de Campos Pacheco, ele pergunta, no caso Lázaro seja preso, ele vai ser considerado como um doente ou um assassino? Ele pode responder sim. Aí pode ser imputada a culpa para ele, tá? Ele vai responder normalmente, porque assim, ele tem condição de julgar certo e errado, e ele tem condição de controlar o próprio comportamento. Ele não tá sob controle de alguma coisa, de uma substância que está deixando ele sem controle inibitório, e ele também não tem essa perda da noção de realidade. Então, ele não é considerado imputável. A prova está no fato dele conseguir se esconder de uma forma que, né?
Sim, Então, exatamente. um pouco Ele sabe que ele inteligente, tá né? fazendo coisa Exato. errada, né? Carol, queremos agradecer mais uma vez a sua participação. Tenha uma excelente terça-feira. Para vocês também, gente. Obrigada. Agora Boa são... semana. Oi, Marquinhos? Boa semana, apesar de estarmos na terça já. Para vocês também. Apesar de termos... Hoje já é quinta-feira, né? Nossa, é verdade, cara. É verdade, Que amanhã nós temos já um é- feriado na quinta-feira. Então tá bom, Carol. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, bom dia. Bom dia para vocês.